Existe um lugar cercado pelas montanhas da Serra do Mar, repleto de trilhas e belas cachoeiras que contrastam com praias quase desertas a menos de 3 horas da cidade de São Paulo. Mas não foi toda essa beleza natural que me chamou a atenção dessa vez. Minha Nossa Senhora, vocês viram isso? De onde veio essa coisa? Câmbio. Ficou parada acima das ruínas por quase 5 minutos direto. Não dava nem pra olhar muito pra ela de tão claro. Viram essa mudança de direção? Inacreditável. Que avião consegue fazer uma manobra dessa? Parece um farol. Câmbio. Durante a minha infância, os livros, as histórias em quadrinhos que eu comprava na banca de jornal, os desenhos que passavam na TV e principalmente os filmes se tornaram uma maneira de poder viajar para outros lugares e viver aventuras com pessoas além daquelas que eu conhecia na rua onde eu morava. Contatos Imediatos do Terceiro Grau, O Enigma do Outro Mundo, ET, Independence Day, Arquivo X. A maioria das produções mais voltadas para a ficção científica me chamava a atenção muito mais do que qualquer outro gênero. Talvez por conta disso que, em uma viagem para o litoral de São Paulo, um simples desenho de um alien, pichado nos postes de luz, numa estradinha que dava para uma praia mais distante do centro, chamou muito minha atenção. Por gostar do assunto desde criança, eu resolvi pesquisar para saber se havia algum significado naquilo. E o que eu descobri foi muito além do que eu poderia esperar de uma região litorânea de São Paulo. Peruíbe e a Rota Alienígena. Em novembro de 2009, tendo como base os locais com maior incidência de avistamentos de luzes e objetos não identificados nos céus, a Secretaria de Turismo de Peruíbe criou a primeira rota alienígena do país. São 7 pontos espalhados pela região do município e mais uma convenção anual que já trouxe ufólogos renomados do mundo todo para debater e palestrar sobre o tema se realmente estamos sozinhos no universo. Mas antes de falar sobre homenzinhos verdes e estranhas luzes não identificadas no céu, eu quero voltar um pouco no tempo. Toda a região que hoje conhecemos como Peruíbe era habitada pelos povos originários muito antes da descoberta do Brasil. Em 1534, numa das primeiras tentativas de ocupar e colonizar a colônia, a coroa portuguesa dividiu todo o nosso território em 15 grandes lotes e os concedeu para 14 donatários, chamando esse sistema de capitanias hereditárias. A capitania de São Vicente, que incluía Peruíbe, foi concedida a Martim Afonso de Souza. Dessas 14 capitanias, apenas 2 prosperaram. A de Pernambuco, por conta da produção de açúcar nos engenhos, e justamente a de São Vicente, por conta da comercialização de índios como escravos. Depois de todos esses séculos, Peruíbe é um dos poucos lugares que possui construções erguidas naquela época ainda de pé. Pelo menos uma boa parte dela. Em 1549, essa foi uma das regiões que receberam os jesuítas no Brasil. O mais famoso deles, o padre Leonardo Nunes, se estabeleceu no local onde já existia essa igreja chamada de São João Batista. E os índios que seriam catequizados aqui apelidaram o padre de Abarebebê, que significa padre voador, já que eles tinham a sensação de que o padre ele aparecia em vários lugares ao mesmo tempo. A ruína é representada na bandeira de Peruíbe, e o local faz parte da rota alienígena por conta de uma série de avistamentos de luzes não identificadas sobrevoando o que sobrou da igreja. A atuação dos jesuítas começou a ser limitada após 1640, e Peruíbe foi praticamente abandonada, se tornando uma região de pescadores. Quase 300 anos depois, em 1914, a recém-inaugurada estação de trem trouxe os primeiros imigrantes à região. Em 1927, trouxe também os pioneiros do cultivo da banana. As longas plantações existem até hoje e podem ser vistas chegando em Peruíbe pela SP-055, que era conhecida como Estrada das Bananas até mudar de nome anos atrás. A antiga estação também está de pé, mas infelizmente foi abandonada pelos órgãos públicos e o pouco da estrada de ferro que se vê está debaixo do matagal. Em 18 de fevereiro de 1959, Peruíbe foi desmembrada de Itanhaém e finalmente fundada.
A ideia de criar uma rota alienígena aconteceu depois de muitos encontros e vigílias que eram organizadas pelos próprios moradores do município desde 2008. Mas um avistamento no bairro chamado São José, investigado por ufólogos e com uma ampla divulgação na mídia, fez a prefeitura finalmente criar a rota. Em 7 de outubro de 2008, moradores do bairro São José relataram ter visto uma nave de 15 metros de diâmetro sobrevoar um terreno atrás de uma casa na Rua 19. Um blackout deixou as casas sem energia por algumas horas, e no dia seguinte o terreno foi alvo de uma investigação da própria prefeitura, que encontrou a vegetação amassada. O caso desse avistamento foi tão emblemático que se tornou um episódio completo do programa De Carona com OVNIs do History Channel. Eu deixei o link do episódio na descrição desse vídeo. Visitando a Praia do Costão, o terceiro ponto da rota alienígena, um outro local muito interessante de se conhecer é o Portal da Pedra da Serpente. Um dos pontos da rota que no início não tinha nada a ver com naves de outros planetas. Quando as pessoas queriam acessar a Praia do Guaraú, elas faziam um percurso a pé de aproximadamente 5 km pela mata. Alguns relataram ter visto um ser muito alto, de roupas brancas e cabelos claros, saindo de um portal místico que se abria na pedra. Com esse trecho asfaltado, as pessoas que passavam por essa mesma região afirmaram ter avistado luzes estranhas no céu, pairando acima da mesma formação rochosa. E a lenda do Portal da Serpente também foi associado aos OVNIs. O único ponto da rota alienígena que eu não pude fazer uma visita foi a Ilha da Queimada Grande. Uma imensa formação rochosa localizada entre Peruíbe e Itanhaém, que fica a 35 km da costa. O local é uma reserva a céu aberto por conta do número elevado de serpentes, algumas que só existem lá. E por conta disso, mesmo que a ilha faça parte da rota alienígena, a entrada nela só é permitida para pessoas autorizadas pela Marinha. Cada ponto da rota alienígena que eu conhecia, mais eu queria conseguir o depoimento de alguém que realmente tivesse testemunhado algo inexplicável e que não se importasse em gravar seu relato na frente de uma câmera. As pessoas com quem eu conversava na região onde eu fiquei durante o período das filmagens me disseram para ir o mais distante possível da cidade. E foi isso que eu fiz. Me baseando por um relato muito interessante de uma quase abdução, eu fiz o mesmo percurso para encontrar a localização exata dos acontecimentos. E aproveitei para tirar algumas fotos.
Na Cachoeira do Perequê, uma luz dourada prateada apareceu acima dos morros e se aproximou de maneira silenciosa, 50 metros acima de um morador da região. Segundo seu relato, era um objeto cilíndrico que fez a região inteira ficar num completo silêncio. O homem relatou que parecia estar com os pés acima do chão, como se levitasse. Após alguns minutos, a luz subiu verticalmente para o céu e desapareceu. No caminho de volta, eu visitei um dos pontos da rota que possui o maior número de avistamentos de luzes registradas no município. Pelas minhas pesquisas, a Praia do Guaraú coleciona mais de 130 aparições relatadas às autoridades. Um desses avistamentos aconteceu em 2014 e fez um certo barulho na comunidade ufológica. Pontos luminosos foram capturados pelo satélite do Google na prainha e mais algumas outras luzes, em formato triangular, foram localizadas na estrada que dá para a praia Barra do Una. Enquanto os ufólogos acreditavam que essa era uma prova científica sobre os relatos de luzes não identificadas no céu da região, os céticos afirmaram que as marcações foram registradas pelos próprios satélites do Google por algum motivo que eles nunca chegaram a explicar. Na manhã seguinte, eu decidi conhecer um outro bairro que também não faz parte da rota. Mesmo não tendo sido incluído na rota alienígena, o bairro do Paraíso é um dos locais mais citados nos relatos de avistamentos ufológicos. O lugar é repleto de trilhas que foram criadas pelos indígenas antes da chegada dos colonizadores portugueses. A cultura caiçara é preservada na maneira de falar e nas festas de São Pedro, onde eles dizem que o mar é parte do céu e o céu é parte do mar. Um relato muito interessante aconteceu em dezembro de 2009. Residentes da região, conhecidos como Família Souza, relataram terem presenciado 36 avistamentos sequenciais de luzes estáticas ou em movimento. Eles até chegaram a contactar um dos editores da revista UFO na época, que também presenciou os fenômenos. Em uma das ocasiões, 3 luzes se emparelharam e formaram um triângulo no céu. No encontro entre o rio e o mar, nasce um dos lugares mais preservados do litoral brasileiro, a Praia Barra do Una. Localizada na estação ecológica da Juré Itatins, ela fica muito bem escondida por conta do seu difícil acesso. Aqui, o rio Una encontra-se com o mar e cria um espetáculo de biodiversidade. E foi aqui que eu consegui encontrar alguém que viveu uma história sem explicação e quis dar o seu depoimento. O que a gente já viu aqui de diferente, eu pude presenciar, foi quando nós, numa época da festa da tainha, a gente estava vindo para a festa em julho, no inverno,
E a gente saímos do nosso, que a gente tem um camp aqui também, do camping do meu pai. A gente estava saindo do camp, quando olhamos para o céu, vimos uma bola de fogo, era bem grande, uma bolona. Tava eu, tinha mais um casal de amigos meus que estavam comigo também no momento. E era uma bola bem grande de fogo, não era igual um cometa que passa rápido, né? Não, ela vinha devagar e era bem grande mesmo, e depois foi indo. Deu para ver assim uns 4, 5 minutos, depois sumiu, né? Esse foi uma das coisas assim mais extraordinárias que a gente pôde ver de fenômeno da natureza, né? E não sei se é fenômeno da natureza ou o que pode ser, né? Que estava vindo do céu. E esse é o meu depoimento que eu tenho para passar para vocês. A Rota Alienígena é mais uma razão para conhecer Peruíbe. Um lugar rico em folclore, que faz parte dos livros de história do nosso país e que possui lugares deslumbrantes para serem visitados. Faça chuva ou faça sol. Alguém me escuta? Alguém me escuta? Quem estiver na praia do Guaraú, corre pra lá agora. Algumas pessoas acabaram de reportar uma enorme sombra arredondada, cheia de luzes, voando devagar em direção da praia. Estão dizendo que é gigantesco. Câmbio. Talvez o mais importante da Rota Alienígena não seja encontrar uma resposta definitiva para as luzes não identificadas no céu, mas seguir olhando para as estrelas com o mesmo deslumbre que tínhamos quando éramos crianças.